No dia 9 de novembro de 1938, enquanto o sol se punha sobre a Alemanha às 16 horas e 44 minutos, começava uma das noites mais sombrias da história moderna. O céu estava nublado, mas a temperatura era invulgarmente amena para um outono avançado. Uma condição de altas pressões proveniente do sul da Europa mantinha o frio escandinavo à distância. Era uma noite em que não era desconfortável estar na rua. O que aconteceu nas horas seguintes ficou para a história com o nome de Kristallnacht, a Noite dos Cristais Partidos. O termo alude aos fragmentos de vidro das montras destruídas que cobriram as calçadas em frente aos estabelecimentos comerciais judeus vandalizados. Ninguém conseguiu identificar com certeza quem cunhou essa expressão. Durante décadas foi atribuída a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazi, como eufemismo concebido para desviar a atenção da violência exercida contra pessoas em favor dos danos materiais. Essa autoria revelou-se falsa. Os historiadores apontam hoje para cidadãos anônimos de Berlim, cidade conhecida pela sua ironia sardônica. Na Alemanha, muitos preferem hoje os termos Pogrom de Novembro ou Noite do Pogrom do Reich. Fora do mundo germanófono, porém, o nome Kristallnacht continua a ser o mais utilizado no mundo anglófono e em boa parte da historiografia internacional. A palavra pogrom tem o seu próprio peso. Provém do russo e evoca atos de destruição, pilhagem e violência coletiva. Entrou em uso generalizado no final do século XIX para descrever os surtos antijudaicos no Império Russo, episódios caracterizados pela violência de base que as autoridades toleravam quando não incentivavam. O uso do termo para novembro de 1938 é mais do que apropriado, porque o que aconteceu na Alemanha foi exatamente isso, um pogrom. E ainda há algo mais. Raoul Hilberg, um dos grandes historiadores do Holocausto, distinguia entre um pogrom, que produz danos materiais e ferimentos sem consequências ulteriores, e um processo de destruição em que cada passo contém a semente do seguinte. A Kristallnacht foi ambas as coisas. Foi um pogrom e foi também um degrau num processo que culminaria no genocídio. Mas essa concatenação causal não era visível em novembro de 1938. Naquele momento, o objetivo da liderança nazi era conseguir que os judeus abandonassem a Alemanha, de preferência com a menor quantidade possível dos seus bens. Os planos para o assassínio em massa não emergiram até mais de 2 anos depois, quando os nazis se confrontaram com os milhões de judeus que habitavam os territórios do leste conquistados durante a guerra. Compreender a Kristallnacht exige, portanto, situá-la no seu próprio tempo e não lê-la apenas a partir do conhecimento retrospectivo do Holocausto. O terreno preparado, 1933 a 1938. A narrativa mais difundida sobre a Kristallnacht sustenta que representou uma ruptura dramática com a estratégia predominantemente legal e burocrática que o regime nazi havia seguido até então para perseguir os judeus. Essa visão precisa de ser revista. A investigação histórica mais recente documentou que os ataques físicos contra os judeus e as suas propriedades foram uma constante desde o próprio momento em que Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933, e não incidentes isolados como se tem tendido a apresentá-los. A primeira vaga de violência antissemita organizada eclodiu no Triângulo Industrial Renault-Ruhr a 7 de março de 1933 e expandiu-se rapidamente. Berlim, a 9 de março, Frankfurt e Hamburgo, a 11, o sudoeste alemão, a 13. Os Sturmabteilung, as tropas de assalto das SA em uniforme castanho, irrompiam em frente aos estabelecimentos judeus, apelando ao boicote e intimidando clientes. Os confrontos escalavam frequentemente para espancamentos e vandalismo. As SA invadiam casas à força e agrediam judeus na rua. A liderança nazi reagiu rapidamente para conter esses primeiros excessos, receosa da desordem. Mas o potencial de brutalidade inerente à base do movimento ficou exposto sem disfarce. A segunda vaga antissemita ocupou os primeiros 8 meses de 1935. A sua origem estava na frustração dos ativistas nazis perante a percepção de que a depuração judaica não avançava com suficiente rapidez nem radicalidade. Os judeus continuavam a ser proprietários de muitos negócios. A sua exclusão de profissões e ofícios estava longe de ser completa.
As montras dos estabelecimentos voltaram a ser partidas e os judeus foram novamente agredidos nas ruas. As autoridades locais reagiram de forma heterogênea. Algumas tentaram conter a violência em nome da ordem, outras viraram o olhar. A liderança nazi tolerou estas ações criminosas como válvula de escape para uma militância de base desapontada pelos compromissos que Hitler havia alcançado com as elites estabelecidas. A violência proveniente da base proporcionava também pretexto para medidas oficiais de discriminação que assim podiam ser justificadas como necessárias para apaziguar os radicais. Em setembro de 1935, chegaram as leis de Nuremberg, que definiam os judeus em termos raciais em vez de religiosos e que proibiam o casamento e as relações sexuais entre judeus e arianos. Outras disposições dos anos 30 restringiram o acesso dos judeus aos transportes públicos, parques e outros espaços comuns. Na Baviera chegou a ser proibido aos judeus usar os trajes tradicionais de couro, o Trachten. Este acúmulo de medidas, reforçado por uma propaganda antissemita constante dirigida a diferentes setores da sociedade alemã, produziu o que alguns historiadores denominam a morte social dos judeus alemães, a sua exclusão progressiva da comunidade nacional, a sua marginalização como estranhos na sua própria terra. O ano de 1938 trouxe uma terceira vaga de violência, desta vez de proporções inéditas. Em março, a anexação alemã da Áustria desencadeou em Viena um surto de ataques contra judeus que os nazis austríacos viveram como uma celebração e como uma libertação psicológica da contenção que até então haviam devido guardar. Os amotinados saquearam e destruíram estabelecimentos comerciais judeus, invadiram habitações e agrediram pessoas em plena rua. Em maio e junho, em plena crise dos Sudetos, os incidentes antissemitas multiplicaram-se em toda a Alemanha, especialmente em Berlim. Colunas de ativistas nazis percorriam as ruas pintando nas montras dos estabelecimentos comerciais judeus, marcando-os para futuras agressões. Joseph Goebbels, que além de ser ministro da propaganda do Reich, era o Gauleiter nazi para a capital, apoiou e incentivou ativamente estas ações. "Faremos Berlim livre de judeus", escreveu no seu diário. "Não cederei." Em junho, Hitler obrigou Goebbels a travar a escalada, preocupado com o efeito dos incidentes sobre a imprensa e a diplomacia estrangeiras, impossíveis de ignorar em Berlim. A 9 de novembro, esse mesmo esquema repetiria, mas com um resultado radicalmente diferente. Em junho de 1938 teve lugar também a chamada Ação de Junho. A polícia deteve 10.000 alemães classificados como avessos ao trabalho ou associais e enviou-os para campos de concentração. Entre eles havia 1.500 judeus, muitos dos quais haviam sido anteriormente condenados por algum delito. Foi a primeira vez que o regime nazi encerrou em campos um número significativo de judeus pela sua simples condição. A maioria ainda estava lá em novembro, quando se juntaram a eles dezenas de milhares mais. Em outubro, a crise dos Sudetos ficou aparentemente resolvida pelo infame Acordo de Munique. Os nazis fanáticos que esperavam uma guerra contra a Checoslováquia ficaram frustrados e procuraram uma saída para as suas emoções em novas vagas de violência antissemita, especialmente intensa na Francônia, o território do Gauleiter Julius Streicher, e em Viena. Na pequena cidade de Bechhofen, os nazis locais exigiram que os judeus desocupassem as suas casas para cedê-las a arianos. Perante a recusa, os judeus foram expulsos à força, espancados e obrigados a desfilar descalços. Muitos vizinhos da localidade, incluindo crianças, juntaram-se à multidão enquanto perseguia os judeus. Poucas semanas depois, cenas praticamente idênticas reproduzir-se-iam à escala nacional. Ao longo dos anos 30, o processo de arianização foi gradualmente esvaziando os judeus da sua base econômica. A arianização era a transferência coativa de propriedade judaica para mãos não judaicas, com preços muito abaixo do valor real de mercado. Os proprietários judeus eram pressionados mediante ameaças, restrições burocráticas e a certeza de que vender de forma voluntária era preferível a uma confiscação sem compensação. Em 1938, o processo havia avançado consideravelmente, mas ainda restavam estabelecimentos comerciais judeus que, para os antissemitas nazis, eram incômodas pedras no caminho. A Kristallnacht serviria para resolver definitivamente essa situação.
A 27 de outubro de 1938, o regime nazi iniciou a deportação sistemática dos judeus que possuíam cidadania polaca e residiam na Alemanha, cerca de 50 mil no total. Antecipando que a Alemanha tentaria expulsá-los para a Polônia, o governo polaco havia adotado medidas administrativas para lhes impedir a entrada. A resposta alemã foi um facto consumado, a rusga e deportação em massa. Em 3 dias, aproximadamente 18 mil judeus foram retirados das suas casas sem praticamente qualquer aviso, amontoados em comboios selados e transportados para a fronteira germano-polaca. Uma vez lá, os alemães empurraram-nos para o outro lado e a Polônia recusou-se a deixá-los entrar. Ficaram presos em terra de ninguém, expostos às intempéries e sem comida suficiente. Entre os deportados estavam Sendel e Rivka Greenspan, juntamente com 2 dos seus 3 filhos. A família havia vivido em Hanover desde pouco depois da Primeira Guerra Mundial. O terceiro filho, Herschel, havia nascido nessa cidade em 1921, mas vivia desde 1936 em Paris, onde residia ilegalmente com um tio, perseguido pela ameaça constante de detenção e expulsão. No final de outubro, recebeu as notícias sobre a deportação da sua família. Leu-as nos jornais franceses e, a 3 de novembro, recebeu um postal da sua irmã descrevendo a crueldade com que haviam sido expulsos de Hanover. A 7 de novembro de 1938, às 9h35 da manhã, Herschel Greenspan, de 17 anos, apresentou-se na recepção da embaixada alemã em Paris. Minutos depois, disparou contra Ernst von Rath, um diplomata alemão de 29 anos. 2 dias depois, a 9 de novembro, von Rath morreu em consequência dos ferimentos. Após a sua imediata detenção pela polícia francesa, Greenspan não ocultou as suas razões. Agi por amor aos meus pais e ao meu povo, que foram submetidos injustamente a um tratamento vergonhoso, declarou. Não é crime ser judeu. Não sou um cão. Tenho o direito de viver. O meu povo tem o direito de existir nesta terra. Greenspan manteve essa explicação durante todo o tempo que permaneceu sob custódia francesa. O prelúdio, 7 e 8 de novembro de 1938. Os propagandistas nazis não tardaram nem 4 horas a reagir. Poucas horas após o disparo, a agência alemã de notícias, a DNB, controlada pelo Ministério da Propaganda, emitiu o seu primeiro relatório com uma manchete que já fixava o enfoque: ataque judaico descarado na embaixada alemã em Paris. Na tarde de 7 de novembro, apenas 12 horas após o disparo, o Ministério da Propaganda havia elaborado e começado a difundir uma versão completamente construída do incidente. Uma conspiração judaica internacional estava por detrás do atentado. O artífice dessa campanha era Wolfgang Dieverge, um funcionário de 32 anos do Departamento Exterior do Ministério. Formado como jurista, membro do Partido Nazi desde 1930, Dieverge já havia gerido a campanha de propaganda em torno do assassínio de Wilhelm Gustloff, líder da organização do Partido Nazi na Suíça, às mãos de um estudante de medicina judeu em 1936. Esse precedente convinha-lhe perfeitamente para o caso Greenspan. Dieverge era um crente sincero nas conspirações judaicas. Anos depois do colapso do nazismo, continuou a insistir na objetividade e profissionalismo do seu trabalho para o Ministério de Goebbels. Às 20h37 de 7 de novembro, a DNB emitiu uma instrução aos jornais alemães. O atentado devia dominar a primeira página. Os diários deviam assinalar nos seus comentários que o disparo terá as consequências mais graves para os judeus. A instrução evitava qualquer menção explícita à violência. As consequências podiam ser imaginadas como aceleração da arianização da propriedade judaica, novas restrições à vida comunitária judaica, deportações adicionais. Não necessariamente um pogrom, mas o terreno estava a ser preparado. Na manhã de 8 de novembro, os jornais alemães dedicaram numerosos artigos ao atentado. O Völkischer Beobachter, diário oficial do partido, publicou não menos de 8 histórias sobre o disparo. Uma grande manchete na primeira página qualificava-o de vil tentativa de assassínio judaico. Outra descrevia-o como crime contra a paz da Europa. Der Angriff exigia que os judeus sofressem as consequências mais severas,
Enquanto isto era publicado, Hitler enviou o seu médico pessoal, o Dr. Karl Brandt, a Paris para supervisionar o estado de von Rath. Cada transfusão de sangue do diplomata foi comunicada à imprensa alemã. Von Rath, funcionário de nível médio, foi gradualmente construído como mártir nacional. O próprio Hitler promoveu-o de posto a 9 de novembro, instruindo a imprensa para que usasse o novo título mais elevado sem mencionar a promoção. Enquanto a maquinaria de propaganda se punha em marcha, algo inesperado aconteceu em Kassel, na região de Hesse eleitoral. Na tarde de 7 de novembro, antes de anoitecer, eclodiram distúrbios antissemitas. Kassel não era um grande centro de população judaica. Os seus 3.000 judeus constituíam menos de 2% do total. Mas a região circundante tinha uma concentração judaica invulgarmente elevada, com comunidades que, em tempos anteriores ao nazismo, representavam 9 ou 10% de alguns municípios pequenos. A presença judaica na economia comercial era especialmente visível. Enquanto 18% da população geral se dedicava ao comércio e à indústria entre os judeus, essa percentagem ascendia a 61%. O responsável direto por organizar os distúrbios foi, segundo tudo indica, Heinrich Gernand, responsável pela propaganda do Partido Nazi para a região de Hesse eleitoral. Agiu sem autorização do seu superior, o Gauleiter Karl Weinrich, que de facto se oporia ao pogrom nacional que começaria 48 horas depois. O mais provável é que Gernand interpretasse a propaganda emanada de Berlim como um sinal para mobilizar os seus contra a comunidade judaica local. Não há evidência concreta de que Goebbels orquestrasse este primeiro surto a partir de Berlim. O pogrom começou no café Heinemann, propriedade de uma família judaica que foi assaltado e destruído por uma turba que, segundo a polícia, chegou a reunir cerca de 1.000 pessoas. O núcleo era a SA, reforçada por uma unidade das SS chegada da próxima Arolsen. Mas uma percentagem significativa dos amotinados eram vizinhos comuns sem vinculação direta com a estrutura do Partido Nazi. A turba avançou para a sinagoga, onde destruiu o interior e atirou móveis para a rua, ateando-lhes fogo. A polícia interveio tarde e de forma ineficaz. O comissário de Kassel foi visto a observar a violência de forma passiva. Antes de os distúrbios se extinguirem, cerca de 20 estabelecimentos comerciais judeus haviam sido destruídos e saqueados. A violência alastrou essa mesma noite a outras localidades da região: Rothenburg, Fulda, Bebra, Sontra, Baumbach. Em cada lugar seguia o mesmo padrão. Em Bebra, os documentos do julgamento realizado em 1946 permitem reconstruir a cena com pormenor. O líder local do partido, Erich Braun, havia recebido instruções do responsável regional em Kassel e convocou uma reunião em que anunciou que seria organizada uma ação em represália pelo atentado contra von Rath. Grupos de ativistas foram enviados a várias aldeias para agitar a população local e garantir que os distúrbios avançassem na direção desejada. A SA e as SS realizaram as provocações necessárias. E a turba respondeu. Entre os participantes estava Otto R., um empregado ferroviário de 36 anos e membro da SA, a quem o tribunal de 1946 descreveu como um membro típico dessa organização. Desprovido de independência intelectual, facilmente controlável, sem disposição para desafiar os seus superiores por medo de perder o seu emprego seguro nos caminhos de ferro. Atacou e inspecionou várias habitações judaicas. Numa delas, ele e os seus companheiros ensaiaram-se com Siegfried A., um ancião judeu a quem obrigaram a ler e traduzir em voz alta um texto hebraico segurado ao contrário, enquanto lhe negavam o acesso aos seus óculos. Mas também participou Johannes L., um condutor ferroviário de 53 anos, sem qualquer filiação à SA nem ao partido. Ele, a sua mulher e a sua filha já estavam a dormir quando o ruído dos amotinados os acordou. Vestiram-se, saíram para a rua e juntaram-se à turba. Johannes entrou em várias habitações judaicas e tentou repetidamente convencer os seus vizinhos a participar também. Os distúrbios de 7 e 8 de novembro em Hesse eleitoral já antecipavam quase todos os traços que definiriam o pogrom nacional 2 dias depois. Organização improvisada de última hora, instigação pelo partido, mas com participação considerável de pessoas alheias ao mesmo,
Combinação de ataques a sinagogas, estabelecimentos comerciais e habitações com agressões físicas e humilhação pessoal das vítimas, passividade policial e pilhagem em massa. A 8 de novembro, o pogrom de Hesse viveu a sua segunda noite. O partido nazi na região conspirava para provocar uma segunda jornada de violência. Ao anoitecer, a iluminação pública não se acendeu misteriosamente em várias localidades. Unidades da SA e das SS, em alguns casos uniformizadas, coordenaram os ataques. A escala geográfica foi maior do que a da noite anterior. Mais de 2 dúzias de aldeias em 11 municípios, na sua maioria lugares pequenos com apenas algumas famílias judaicas. A decisão, noite de 9 de novembro de 1938. O dia 9 de novembro era o dia mais carregado do calendário nazi. Era o aniversário do Putsch da cervejaria de 9 de novembro de 1923, a tentativa falhada de Hitler de tomar o poder pela força. Cada ano, toda a liderança do partido nazi reunia-se em Munique para comemorar esse dia numa sucessão de marchas e cerimônias de carga quase religiosa. A procissão seguia a rota que os nazis haviam percorrido em 1923 até a Feldherrnhalle, onde foram repelidos pela polícia. Prestava-se culto a uma bandeira de sangue do Putsch, como se fosse uma relíquia sagrada. Hitler presidia a cerimônia. O evento completo, de 2 horas, era transmitido em direto pela rádio alemã. Em 1938, essa comemoração do martírio nazi convergiu com a campanha propagandística em torno da morte de von Rath. Von Rath faleceu às 17 horas e 30 minutos de 9 de novembro. Converteu-se imediatamente no mártir mais recente da causa nazi, vítima do terror judaico no mesmo dia em que se celebrava o sacrifício dos mártires do Putsch. Para muitos dos seus futuros perpetradores, a violência antissemita que estava prestes a eclodir seria um ato ritualizado de vingança coletiva num dia especificamente dedicado ao sofrimento nazi às mãos dos judeus. Enquanto as cerimônias do aniversário do Putsch decorriam em Munique, um segundo acontecimento produziu-se na cidade de Dessau, que também contribuiu para preparar o terreno. Às 3 da tarde de 9 de novembro, várias horas antes de Goebbels proferir o seu discurso, começou em Dessau um pogrom local que ninguém na liderança central havia ordenado diretamente. Uma multidão atacou e incendiou a sinagoga e as dependências da comunidade judaica. Dentro do edifício, um membro da turba tocou o órgão para acompanhar musicalmente o vandalismo. Os amotinados saquearam estabelecimentos comerciais judeus e destruíram a capela do cemitério judaico. A pilhagem foi especialmente ativa entre as mulheres. Tudo isto aconteceu à plena luz do dia, a menos de 1 hora de concluída a cerimônia transmitida nacionalmente a partir de Munique. Umas horas mais tarde, uma nota da agência alemã de notícias mencionava laconicamente as manifestações espontâneas, assinalando que a polícia havia sido convocada para proteger os judeus. A morte de Ernst von Rath, às 17 horas e 30 minutos de 9 de novembro no seu quarto de hospital parisiense, converteu esse dia no crisol perfeito. Em Munique, Hitler estava a par da morte do diplomata antes de se dirigir ao evento dos camaradas do antigo ayuntamiento por volta das 7 da tarde. Essa mesma tarde, Hitler havia mantido também pelo menos uma conversa substantiva sobre política judaica com Hermann Göring. O Führer transmitiu-lhe a sua frustração perante a inação dos governos estrangeiros que criticavam a política alemã em relação aos seus judeus, mas se recusavam a acolhê-los como refugiados. Hitler chegou ao antigo ayuntamiento já receptivo a uma medida drástica. Nessa noite, por volta das 9h30 ou 10, Joseph Goebbels tomou a palavra perante os reunidos no antigo ayuntamiento de Munique. Gauleiter, altos responsáveis da SA, das SS e das juventudes hitlerianas. Hitler havia saído pouco antes de forma abrupta, rompendo com o seu costume de permanecer com seus camaradas até bem tarde na noite. Esse abandono prematuro respondia a uma estratégia. O Führer precisava do que hoje se chamaria negação plausível. Como chefe de Estado e líder supremo do povo alemão, Hitler não podia ser diretamente vinculado a ações que eram manifestamente ilegais segundo o direito alemão vigente. Goebbels transmitiu a mensagem. O Führer havia autorizado que os distúrbios espontâneos que já estavam a ocorrer em vários lugares não fossem travados. As sinagogas deviam ser incendiadas.
Os estabelecimentos comerciais judeus destruídos, a polícia não devia intervir. Os bombeiros atuariam apenas para proteger a propriedade ariana. A pilhagem ficava expressamente proibida. As armas deviam ser confiscadas aos judeus. O Tribunal Supremo do Partido Nazi, que investigou os factos num relatório secreto de fevereiro de 1939, foi categórico na sua conclusão. As instruções verbais de Goebbels foram interpretadas por todos os dirigentes presentes como o sinal de que o partido devia organizar e executar os distúrbios, ainda que sem aparecer formalmente como seu iniciador. Não preparados nem organizados pelo partido, e na medida em que surgissem espontaneamente não deviam ser impedidos, dizia a formulação oficial. O tribunal qualificou-a de tentativa transparente de criar negação plausível. Às 23h55 de 9 de novembro, Heinrich Müller, chefe da Gestapo, transmitiu por telex o primeiro conjunto de instruções às delegações da Gestapo em todo o país. O telex tinha 4 pontos principais. Aviso de que ações contra os judeus começariam em breve, tendo as sinagogas como alvo principal. Instrução para confiscar materiais de arquivo das sinagogas, ordem para preparar a detenção de entre 20 e 30 mil judeus em todo o Reich, dando prioridade aos mais abastados, e medidas severas contra os judeus encontrados com armas. 1h20 depois, Reinhard Heydrich, superior de Müller, emitiu um segundo telex mais detalhado. O segundo documento refletia a improvisação do primeiro. Heydrich havia tido de redigir uma versão melhorada em plena madrugada. Isto demonstra que nem Himmler nem Heydrich tinham sido incluídos no planeamento com antecedência. O Goebbels dessa noite não era o diretor de uma operação cuidadosamente preparada. Era o catalisador de um pogrom improvisado. A prova está no caótico processo de transmissão de ordens. Os Gauleiter e outros altos cargos que haviam escutado Goebbels tiveram de fazer fila no antigo ayuntamiento para usar os poucos telefones disponíveis ou correram de volta aos seus hotéis. Não tinham instruções escritas. Tinham de reconstruir de memória, com rabiscos apressados, o que haviam escutado. Cada elo da cadeia de comando era um ponto potencial de falha de comunicação. Algumas das atrocidades mais graves da noite, incluindo vários assassínios, foram consequência direta de ordens mal interpretadas ou distorcidas ao descer pela hierarquia. O pogrom, 9 e 10 de novembro de 1938. Para que o pogrom pudesse ser executado, era necessário neutralizar a polícia alemã. Em novembro de 1938, o comando sobre todas as categorias de polícia estava centralizado nas SS e, em particular, na pessoa de Heinrich Himmler. Na noite de 8 de novembro, Himmler havia presidido uma reunião anual de generais das SS, na qual havia advertido que a Alemanha se confrontava com desafios extraordinários de natureza crítica nos anos vindouros. Falando sobre o inimigo judaico, havia declarado aos seus generais que o judeu não poderá sobreviver na Alemanha. É uma questão de anos. E havia prometido que a Alemanha os expulsaria com uma ferocidade sem precedentes. Há debate entre os historiadores sobre se Himmler e Heydrich foram incluídos nos preparativos do pogrom antes da noite de 9 de novembro. A evidência mais direta aponta para que não. O primeiro telex enviado às delegações da Gestapo por Heinrich Müller chegou às 23h55 de 9 de novembro, aproximadamente 2 horas após o discurso de Goebbels. O facto de Heydrich ter enviado um segundo telex muito mais detalhado 1h20 depois sugere que o primeiro havia sido redigido com precipitação e que Heydrich teve de improvisar tudo em plena madrugada. Se Himmler e Heydrich tivessem estado envolvidos desde o início, esse processo teria sido mais ordenado. O que é claro é que Himmler estava com Hitler no apartamento privado do Führer em Munique, entre as 11 da noite e a meia-noite de 9 de novembro, pouco antes de Müller emitir as suas instruções à Gestapo. Ambos apareceram juntos à meia-noite na Feldherrnhalle para presidir a cerimônia de juramento de novos recrutas das SS. Uma ação da magnitude da detenção de 30 mil judeus requeria a autorização do Führer, e Himmler tinha-a. A não era simplesmente um instrumento à espera de instruções. Durante anos, os seus membros haviam sido impregnados numa cultura de antissemitismo que misturava ressentimento de classe, inveja econômica e certeza ideológica de que os judeus eram o inimigo fundamental do povo alemão.
A propaganda nazi ensinara-lhes que a riqueza judaica era riqueza roubada, que os judeus exploravam os trabalhadores honestos, que os problemas da Alemanha tinham uma origem judaica. Para muitos membros da SA, a noite de 9 de novembro era simplesmente a confirmação do que sempre haviam sabido que ia chegar, o dia de ajustar contas. Isto explica a rapidez com que os perpetradores agiram, a escala da violência e também a energia com que alguns deles abordaram uma tarefa que ninguém havia planeado semanas antes. O pogrom não foi um plano mestre executado com precisão militar. Foi a confluência de instruções vindas de cima, predisposições vindas de baixo e oportunidades que o momento criava. O pogrom que se alastrou pela Alemanha a partir da madrugada de 9 de novembro foi instigado, sancionado e organizado pela liderança do país, executado principalmente por membros do Partido Nazi e das suas organizações auxiliares, e viabilizado pela polícia. Os distúrbios não foram simultâneos em todo o país. Começaram, atingiram o seu ponto mais alto e terminaram em momentos distintos em lugares distintos durante um período de aproximadamente 24 horas. Estenderam-se a centenas de comunidades, a esmagadora maioria cidades pequenas e aldeias, onde viviam apenas algumas famílias judaicas. Os protagonistas centrais do pogrom foram os membros da SA. As tropas de assalto de camisa castanha tinham entre 20 e poucos e meados de 40 anos. A maioria havia ingressado no partido depois de janeiro de 1933, ainda que uma minoria significativa fossem velhos combatentes com vínculos mais antigos. Embora todos os segmentos da hierarquia socioeconômica alemã estivessem representados entre os Stormtroopers que cometeram atos de violência, a grande maioria pertencia às classes trabalhadora e média-baixa. Muitos eram comerciantes e trabalhadores qualificados. Na noite de 9 de novembro, os Stormtroopers de toda a Alemanha estavam a participar nas festividades embriagadoras do aniversário do Putsch, quando chegaram as instruções para se mobilizarem para a ação anti-judaica. A cultura masculina de taberna e camaradagem que caracterizava a SA, combinada com o estado de embriaguez de alguns dos seus membros, ajuda a explicar por que, em certos casos, a violência ultrapassou os limites fixados pela liderança nazi nessa noite, chegando até ao assassínio, à violação e ao roubo em grande escala. Não obstante, a maioria dos crimes cometidos durante o pogrom foram levados a cabo por homens que não atuavam sob os efeitos do álcool. O papel das SS no pogrom tem tendido a ser subestimado. A imagem que se impôs é que a violência frenética e caótica era mais própria do estilo bruto da SA do que do modo metódico das SS, organização que em 1941 tomaria a seu cargo o assassínio sistemático dos judeus europeus. Mas as SS também participaram ativamente em assassínios durante a Kristallnacht e, em alguns casos, de forma deliberada. Em Aschaffenburg, cidade de 40 mil habitantes na fronteira entre a Baviera e Hesse, uma pequena unidade de homens das SS decidiu nas primeiras horas de 10 de novembro executar um plano próprio. O grupo era liderado por Heinrich T., um merceeiro de 27 anos membro das SS desde 1933, que trabalhava também como auxiliar na fábrica de roupa do seu sogro, e sentia uma rivalidade econômica direta com os empresários judeus do têxtil local. Ao irromper na habitação da família, ele exclamou: "Isto é pelo Sr. von Rath!" e disparou enquanto dizia à sua vítima que já não poderia explorar mais os camponeses alemães. O senhor ele sobreviveu. O grupo foi depois observar a sinagoga em chamas, e aí Heinrich T. anunciou: "Vamos ao judeu do grão." Identificou Alfons V, um comerciante de cereais, como o seu próximo alvo. Retiraram-no de casa, levaram-no de carro para os arredores e despejaram-lhe uma série de acusações rituais. Havia explorado os camponeses e violado mulheres cristãs. Alfons V protestou que não havia feito nada. "O Sr. von Rath também não havia feito nada e era alemão", respondeu um dos SS. "Já acabou para ti. Tens de pagar pelo que o teu povo fez." Heinrich T. disparou repetidamente. Os seus companheiros deixaram o corpo na estrada. Um leiteiro na sua ronda matinal encontrou Alfons V ainda com vida e levou-o ao hospital.
morreu 6 dias depois. A cifra oficial de judeus mortos durante a violência do pogrom que as autoridades nazis estabeleceram foi de 91, baseada em relatórios policiais. Esta cifra não incluía os suicídios nem o número significativamente maior de judeus que morreriam nos campos de concentração nas semanas seguintes. A liderança nazi não havia dado instruções de matar judeus, mas quando os primeiros relatórios de mortos chegaram nas primeiras horas de 10 de novembro, ninguém emitiu uma ordem proibindo esses atos. O Tribunal Supremo do Partido Nazi elaborou em fevereiro de 1939 um relatório secreto sobre os crimes do pogrom que não foi descoberto até depois da guerra nos arquivos nazis. As suas conclusões são reveladoras. O tribunal concluiu que o potencial de assassínio estava implícito nas instruções de Goebbels de 9 de novembro. O raciocínio era o seguinte: durante os anos de luta antes de 1933, os dirigentes nazis haviam aprendido a formular as ordens de forma vaga e imprecisa para preservar a negação plausível quando seus membros faziam algo ilegal, e os membros de base haviam aprendido a ler nas entrelinhas dessas ordens. Em novembro de 1938, alguns Stormtroopers de escalão inferior interpretaram corretamente que o seu mandato incluía a autorização para matar. As formulações que mais pesaram nessa interpretação haviam sido transmitidas nos dias anteriores. Não Greenspan-Sick, mas toda a juderia carrega com a culpa da morte do camarada de partido von Rath. O povo alemão tomará vingança contra toda a juderia. Todos os homens da SA sabem o que têm de fazer. O tribunal assinalou que estas formulações eram infelizes e que era compreensível que alguns nazis de base as interpretassem como uma autorização para derramar sangue judaico. Ninguém podia ter se surpreendido com o que aconteceu. O próprio tribunal solicitou a Hitler que indultasse os condenados por assassínio para os proteger de futuras acusações perante a justiça ordinária do Estado. Hitler concordou. Esse indulto era um gesto de solidariedade para com os que haviam executado os desejos do partido e também, implicitamente, uma reivindicação da propriedade do pogrom. Era ele quem, em última instância, havia autorizado os crimes que agora perdoava. Quando um funcionário nazi em Munique sugeriu a Goebbels que os assassínios podiam fazer com que o pogrom se descontrolasse, o ministro da propaganda respondeu que não havia que preocupar-se com um judeu morto. O caso de Lessum, uma pequena aldeia perto de Bremen, ilustra com precisão como a cadeia de comando improvisada podia derivar em assassínio. Johann Heinrich Böhmiker, chefe nazi de Bremen, telefonou de Munique ao seu chefe de Estado-Maior, Rompagel, com instruções precisas: destruir todos os estabelecimentos comerciais judeus, incendiar as sinagogas, confiscar as armas aos judeus e, se os judeus opusessem resistência, liquidá-los. Esta última instrução foi sendo transmitida para baixo pela cadeia até chegar a Fritz K., um vendedor de têxteis de 32 anos que era simultaneamente alcaide de Lessum e chefe da SA local. Fritz K. foi acordado às 3 da madrugada, ao atender o telefone para receber instruções de um oficial da SA em Bremen e perguntar: "O que fazemos com os judeus?" A resposta foi: "Livrai-vos dos judeus, age já." Fritz K. interpretou que havia recebido uma ordem de matar. Reuniu os seus homens e informou-os de que haviam recebido ordem de matar os judeus de Lessum. Vários membros do grupo protestaram, entre eles August F., um engenheiro de 53 anos, veterano da Primeira Guerra Mundial, condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, que se havia juntado a esse por defeito quando a organização paramilitar a que pertencia foi absorvida por ela. August F. recusou-se a obedecer, mas os seus camaradas pressionaram-no, argumentando que devia demonstrar a sua lealdade ao Führer. Puseram-lhe uma pistola na mão e apontaram-lhe a vítima. O Dr. G., um médico judeu reformado de 78 anos, conhecido na localidade por ter atendido gratuitamente doentes, pobres e desempregados. A mulher do Dr. G., de 65 anos, interpôs-se entre August F. e o seu marido. August F. disparou 2 vezes contra ela. Depois apontou ao Dr. G., que tentou proteger-se virando-lhe as costas. A pistola falhou. Quando August F. a ajustou e disparou de novo, 4 balas atingiram o ancião pelas costas. Ambos morreram.
Não havia havido qualquer ordem direta da liderança nazi de assassinar judeus em Lessum, mas o potencial assassino já residia no coração e na mente de alguns dos homens da SA ali presentes. E foi precisamente esse potencial que Hitler e Goebbels desencadearam na noite de 9 de novembro. O assassínio em Lessum não foi representativo do pogrom no seu conjunto, mas ilustra várias das suas dinâmicas centrais. Por toda a Alemanha, a violência tomou formas diversas, mas reconhecíveis. As sinagogas foram incendiadas em praticamente todas as comunidades com presença judaica. Em muitos casos, antes de lhes atear fogo, os amotinados atiravam para a rua os objetos sagrados, destruíam o mobiliário e profanavam os rolos da Torá. As habitações e estabelecimentos comerciais judeus foram invadidos, destruídos e frequentemente saqueados, apesar das proibições explícitas da direção nazi. A pilhagem foi tão generalizada que alguns procuradores do pós-guerra a consideraram parte integrante da violência e da humilhação perpetradas contra os judeus alemães em novembro de 1938. Uma proporção significativa dos saqueadores eram mulheres, vizinhas que se apoderavam de roupas, brinquedos e móveis pequenos que os homens da SA atiravam para a rua a partir do interior dos estabelecimentos. As juventudes hitlerianas e os estudantes tiveram um protagonismo central que a memória coletiva tem tendido a suprimir. A 10 de novembro, que originalmente deveria ter sido um dia normal de escola e trabalho, foi palco de episódios em que turmas inteiras de estudantes foram retiradas das suas salas de aula e conduzidas pelos seus professores para alvos judeus. As crianças destruíam montras com pedras, humilhavam vizinhos judeus que conheciam de toda a vida e, em alguns casos, participaram diretamente em espancamentos. Em Baden-Baden, o diretor da escola primária libertou os alunos e encorajou-os a gritar "ao diabo" com os judeus, enquanto se reunia a população judaica nas ruas. As crianças foram recompensadas com rebuçados. Em Grosslinden, o alcaide em pessoa apresentou-se na escola primária a 10 de novembro e instruiu o diretor para mobilizar os alunos. Cerca de 200 estudantes dos cursos mais avançados foram conduzidos pelos seus professores até um grupo de habitações judaicas. Enquanto os adultos forçavam a entrada nas casas, os estudantes começaram a atirar pedras contra as janelas. 2 crianças judaicas e a sua tia foram arrastadas para a rua e entregues aos estudantes, que as espancaram com pedras e cuspiram nelas. Em fábricas e locais de trabalho, grupos inteiros de empregados foram mobilizados a curta distância para participar nos distúrbios. Frequentemente era o próprio empregador quem encabeçava a ação. Em Wolfersheim, o líder local do partido nazi havia organizado para esse dia a participação dos trabalhadores da empresa Refrag, onde ele próprio estava empregado. Ao chegarem ao trabalho nessa manhã, os operários receberam a notificação de que participariam numa ação antijudaica para protestar pelo assassínio de Ernst von Hatt. Alguns eram membros da SA, a maioria não. O grupo resultante somava cerca de 150 pessoas. Uma grande multidão de curiosos juntou-se ao desfile, observando como a SA e os trabalhadores da Refrag invadiam as casas dos irmãos Julius e Hermann R., 2 comerciantes judeus cujos negócios vizinhos foram devastados. Os atacantes aproveitaram para queimar os papéis que documentavam as dívidas de alemães locais para com os comerciantes judeus. A destruição de tais documentos não foi de modo algum um caso isolado no pogrom. Em muitos lugares, a violência servia também para fazer desaparecer obrigações financeiras com vizinhos judeus. A liderança nazi não havia emitido instruções sobre a humilhação ritual dos judeus. No entanto, esta ocorreu num enorme número de localidades, como se respondesse a uma gramática partilhada de degradação coletiva. Em Laupheim, cerca de 20 judeus foram obrigados a andar em círculo continuamente numa sala de mercado, sem que fosse permitido descansar nem aos idosos. Depois foram conduzidos à sinagoga em chamas e forçados a ajoelhar-se diante dela. Em Heppenheim, os judeus foram obrigados a limpar os escombros da sinagoga que eles próprios haviam demolido e depois marchar pela cidade numa parada de humilhação até a prisão. Em Düsseldorf, judeus de ambos os sexos foram obrigados a desfilar descalços em pijamas sobre os cristais partidos que cobriam o chão. Em Viena, os judeus eram forçados a marchar pelas ruas cobertos com mantos de oração e pergaminhos rasgados da Torá.
Numa cidade do norte da Alemanha, homens judeus foram encerrados numa escola em frente à sinagoga em chamas e forçados a contemplar como membros das SS jogavam futebol com um rolo da Torá. Um dos SS entrou no edifício e exigiu ver o rabino, rapou-lhe a barba à frente dos demais e tentou obrigá-lo a discutir sobre religião. Quando o rabino se recusou, o SS increpou-o aos gritos: "Somos mais fortes do que o vosso Jeová." A violência alcançou também os mais vulneráveis. O orfanato judaico de Königsberg foi assaltado e destruído. Em Dinslaken, os amotinados irromperam no orfanato em plena noite e expulsaram as crianças para o pátio antes de demolir o interior. Em Emden, os residentes do lar de idosos judeus, todos com entre 70 e 80 anos, foram retirados da cama e obrigados a marchar em frente à sinagoga em chamas. Como forma adicional de tormento, foram forçados a fazer flexões e outros exercícios ao ar livre. Em Nuremberg, os Stormtroopers invadiram o hospital judaico e obrigaram os doentes a pôr-se em sentido, incluindo os que estavam em mau estado e os que acabavam de ser operados. Vários morreram em consequência de embolias e hemorragias. A Kristallnacht colocou os funcionários civis alemães perante um dilema insuperável. Treinados e juramentados para manter a ordem e proteger a comunidade, receberam durante o pogrom instruções explícitas de se absterem de fazer o seu trabalho. Em praticamente toda a Alemanha, a esmagadora maioria dos polícias cumpriu exatamente o que lhe era ordenado, que era ficar de braços cruzados. Houve exceções. Wilhelm Creutzfeldt, capitão de polícia em Berlim, ficou célebre por ter salvo a grande sinagoga da Oranienburger Straße, a maior e mais impressionante arquitetonicamente da cidade. Segundo o relato, Creutzfeldt e alguns agentes sob o seu comando confrontaram um grupo de Stormtroopers que tentava destruir o edifício, mantiveram-nos à distância à ponta de pistola e ordenaram aos bombeiros que apagassem o incêndio já iniciado. Invocou a sua responsabilidade de fazer cumprir uma lei que protegia os edifícios históricos. No dia seguinte, o chefe da polícia berlinense, o conde Heldorf, repreendeu-o, ainda que sem lhe impor qualquer sanção formal e permitindo-lhe retirar-se sem incidentes. Creutzfeldt é hoje reconhecido na Alemanha como herói da Kristallnacht. Mais comum foi a atitude dos polícias em Großkrotzenburg. Receberam ordem de tolerar as ações do partido contra os judeus e obedeceram. Quando mais tarde chegou a instrução de pôr fim à violência e prevenir a pilhagem, também obedeceram. Em Lich, o chefe de polícia, que pessoalmente desaprovava o pogrom, entrou na sinagoga que uma turba de jovens apedrejava e resgatou os rolos da Torá antes que pudessem ser profanados, depositando-os na cave da Câmara Municipal. Não fez nada para travar o pogrom, mas expressou a sua dissidência através desse pequeno gesto de decência. Os campos e o amanhecer de 10 de novembro. Para dezenas de milhares de judeus alemães, a experiência mais aterradora do pogrom não foi a violência na rua, mas a vaga de detenções em massa e as deportações posteriores para os campos de concentração. Ao longo de 10 de novembro e durante os dias seguintes até 16 de novembro, quando Heydrich declarou concluída a ação de detenções, cerca de 31 mil homens judeus foram detidos e enviados para Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. 11 mil em Dachau, 9.800 em Buchenwald, 10 mil em Sachsenhausen. As detenções foram executadas de forma muito desigual. Os espancamentos, a humilhação e a tortura acompanharam muitas delas, ainda que em alguns casos os detidos fossem tratados com maior humanidade. A diferença dependia em grande medida de quem levava a cabo a detenção. Os polícias profissionais tendiam a respeitar os procedimentos, enquanto os homens da SA e das SS, muitos dos quais haviam sido improvisadamente comissionados como auxiliares, costumavam comportar-se com maior brutalidade. Em Viena, onde a violência do pogrom havia sido especialmente intensa desde a anexação da Áustria em março, o tratamento dos detidos atingiu níveis extremos. A rusga em massa começou às 5 da manhã de 10 de novembro. Ao longo do dia, a SA patrulhou a cidade à procura de judeus em cafés, hotéis e na rua. Os locais de detenção provisória incluíram escolas, um claustro e uma velha cavalariça. Na cavalariça, os prisioneiros deviam manter os braços no ar para que coubessem mais pessoas no espaço. Alguns foram obrigados a gatinhar sobre o pavimento de calçada.
sem comida nem água durante horas, sem poder usar a casa de banho. No claustro da Kenyon-Gasse, já depois da meia-noite de 10 de novembro, os prisioneiros foram acordados e conduzidos a uma grande sala. Os guardas da Zesse perguntaram se havia algum rabino presente. Quando um se identificou, puseram-no no centro e arrancaram-lhe os pelos um a um, gravando-lhe emblemas na barba. Depois ordenaram-lhe que recitasse o Kadish, a oração judaica pelos mortos, que os prisioneiros acreditaram ser o seu próprio funeral anunciado. Os guardas haviam-lhes dito que seriam fuzilados às 4 da manhã. Vários judeus em Viena suicidaram-se atirando-se pelas janelas dos edifícios onde estavam retidos. Nos campos de concentração, a chegada de dezenas de milhares de novos prisioneiros em poucos dias desbordou completamente as instalações. A situação era especialmente grave em Buchenwald, o mais novo e primitivo dos 3 campos, onde foi construído precipitadamente um campo especial com barracas improvisadas. Nessas instalações não havia retretes, nem lavatórios, nem aquecimento, nem janelas. As latrinas consistiam em 2 valas ao ar livre. O comandante do campo, Karl Otto Koch, deixou bem claro ao seu pessoal que o tratamento brutal dos judeus seria interpretado como uma conduta promotora de carreira. Os prisioneiros que chegavam não recebiam comida durante as primeiras 24 horas. Quando esta aparecia, nem sempre era um alívio. Num caso, uma refeição de batatas provocou um surto massivo de diarreia, e os prisioneiros suspeitaram que a comida havia sido adulterada com um laxante. Uma humilhação favorita dos guardas de Buchenwald era o que chamavam carregar a merda. Obrigar os prisioneiros a transportar fezes humanas das latrinas primitivas para o jardim com utensílios de cozinha ou com as mãos nuas. A unidade judaica destacada para essa tarefa recebeu a alcunha de Comando 4711, em alusão ao número de marca registrada do Eau de Cologne. Entre novembro de 1938 e princípios de 1939, várias centenas de prisioneiros judeus morreram nos campos. Muitos morreram às mãos dos guardas. Outros suicidaram-se atirando-se sobre as cercas eletrificadas. Muitos faleceram de ataques cardíacos provocados pelo esforço físico extremo ou pela exposição ao frio do outono tardio e do inverno. Outros morreram por falta de medicamentos essenciais como a insulina para diabéticos. O regime começou a libertar gradualmente os detidos no final de novembro. O propósito da detenção não era o extermínio, mas a coação, forçar a transferência acelerada da propriedade judaica para mãos arianas e a rápida imigração dos judeus da Alemanha. Os que tinham papéis de imigração em ordem eram libertados primeiro. Os veteranos de combate da Primeira Guerra Mundial receberam a ordem de libertação a 28 de novembro. Aos que tinham mais de 60 anos foi ordenada a libertação no mesmo dia do decreto de Heydrich de 16 de novembro, ainda que muitos campos tenham demorado tanto a cumpri-lo que já tinham morrido entretanto. Ao saírem dos campos, os prisioneiros recebiam um aviso: não falar do que haviam experienciado. Eram ameaçados com o facto de que agentes nazis vigiavam os emigrados mesmo na América do Norte, e que os que falassem acabariam de novo num campo ou as suas famílias na Alemanha sofreriam as consequências. A resposta alemã e estrangeira. A maioria dos alemães não participou diretamente no pogrom, mas também não pôde ignorá-lo. Centenas de milhares presenciaram atos de violência. Em todas as cidades e aldeias, as sinagogas ardiam, as montras estavam partidas, a propriedade judaica saqueada enchia as casas. A detenção em massa de judeus produziu-se em grande medida à plena vista. O Serviço de Segurança Nazi mantinha uma rede de informadores para avaliar a opinião pública, e os relatórios que fluíram para as delegações da Gestapo nas semanas seguintes ao pogrom oferecem um retrato complexo. Na região de Bielefeld, os relatórios de alcaides e funcionários do Conselho revelavam divisões profundas. O alcaide de Bielefeld informou que as pessoas simpatizavam com a luta contra a juderia e compreendiam a necessidade de medidas severas, mas que o que as ofendia era a destruição insensata de propriedades que teriam passado para mãos arianas de qualquer forma. Em Hochster, muitos alemães haviam sentido inicialmente simpatia pela ação antijudaica, mas haviam se voltado contra ela ao ver o tratamento físico e a detenção em massa de judeus. Em várias localidades,
As organizações de beneficência relataram que alguns cidadãos retiraram as suas contribuições à caridade de inverno em sinal de protesto pela destruição de propriedade. Mas também houve lugares onde o pogrom foi saudado com satisfação. O alcaide de Minden informou que a população havia aplaudido a ação. Em Minden, em Atteln, em Neuhaus, os funcionários descreviam reações de genuína satisfação. Os relatórios do SD revelavam também que as críticas mais pronunciadas provinham dos católicos, que temiam que as suas próprias igrejas pudessem ser o próximo alvo, e dos círculos protestantes mais próximos da igreja confessante, o movimento de oposição eclesiástica ao nazismo. Uma advertência metodológica é obrigatória aqui. As pessoas que em novembro de 1938 expressavam abertamente uma indignação moral perante o pogrom, arriscavam-se a ser processadas por difamar os líderes do partido ou do governo. Só em Munique, entre novembro de 1938 e março de 1939, os procuradores abriram 32 casos desse tipo. Um trabalhador de Wuppertal, que comentou no trabalho que a Alemanha já não podia considerar-se um país de cultura, depois de queimar as sinagogas, foi condenado a 5 meses de prisão. Um professor de religião católica que perdeu a compostura durante uma aula e comparou a queima de sinagogas alemãs com a campanha antirreligiosa soviética, foi investigado e só escapou ao processo porque o Ministério da Justiça decidiu não apresentar acusações, ainda que o efeito de intimidação já tivesse surtido efeito. Há razões sólidas para acreditar que a indignação moral perante o pogrom era consideravelmente mais generalizada do que a documentação contemporânea reflete. As pessoas tinham razões muito concretas para não a expressar em público. Ao mesmo tempo, a investigação histórica esclareceu que essa indignação moral não equivalia a uma oposição geral à política antissemita do regime. Os relatórios de opinião deixam claro que a esmagadora maioria dos alemães, incluindo muitos críticos do pogrom, havia aprovado as medidas legais e burocráticas implementadas contra os judeus desde 1933. Quando nas semanas seguintes à Kristallnacht, o regime acelerou a arianização da propriedade judaica e as medidas para expulsar os judeus do país, as críticas foram mínimas. Joseph Goebbels estava convencido de que a tempestade internacional de indignação seria passageira, uma tempestade num copo de água. Enganou-se de forma fundamental. O embaixador alemão em Londres, Herbert von Dirksen, informou Berlim a 17 de novembro que o pogrom havia facilitado enormemente o trabalho dos círculos antigermânicos, que desejavam torpedear o plano do primeiro-ministro Neville Chamberlain de alcançar um modus vivendi com a Alemanha. Aqueles setores da opinião pública britânica que haviam apoiado ativamente a amizade anglo-nazi haviam ficado paralisados. O embaixador em Washington, Hans Dickhoff, enviou um relatório igualmente sombrio a 14 de novembro. Até 10 de novembro, grandes setores da sociedade norte-americana, incluindo a comunidade germano-americana, haviam mantido uma atitude comparativamente reservada ou até favorável em relação à Alemanha. Já não era assim. A indignação não vinha apenas dos judeus, mas com igual força de todos os campos e classes. Nesse mesmo dia, os Estados Unidos retiraram o seu embaixador em Berlim para consultas. A Alemanha respondeu com a retirada do embaixador em Washington. Os dois países não voltariam a trocar embaixadores até 1949. As consequências imediatas e o caso Greenspan. A 12 de novembro, Hermann Göring presidiu uma reunião de quase 100 funcionários do governo e do partido nazi no Ministério do Ar do Reich. O seu objetivo principal: planear a próxima vaga de medidas legais e burocráticas para acelerar a transferência da propriedade judaica para mãos arianas e forçar a emigração judaica. Göring, furioso por ter sido deixado de fora quando Goebbels e Hitler iniciaram o pogrom na noite de 9 de novembro, não ocultou a sua crítica. Já me fartei destas manifestações que no final não prejudicam os judeus, mas a mim, que sou em última instância o responsável pela economia. Preocupava-o a destruição de bens de consumo, de propriedade do povo. Nessa reunião abordou-se também o problema das companhias de seguros. O pogrom havia gerado reclamações potencialmente massivas. O diretor da Allianz explicou o dilema da indústria seguradora. Legalmente, as companhias não eram obrigadas a cobrir danos por distúrbios interiores,
devido ao facto de o governo nazi ter eliminado essa cobertura sob o argumento de que tais distúrbios simplesmente não podiam ocorrer sob o regime nazi, mas se não pagassem, perderiam credibilidade perante segurados no estrangeiro. A solução final foi um mecanismo perverso. As companhias pagariam as reclamações dos prejudicados judeus, mas o dinheiro seria imediatamente confiscado pelo Estado. Além disso, Göring emitiu nesse mesmo dia a famosa ordem que impunha aos judeus alemães uma contribuição de expiação coletiva de 1.000 milhões de marcos do Reich. Os 30.000 homens judeus que nesse momento languesciam nos campos de concentração nem sequer foram mencionados na reunião. Herschel Greenspan, o jovem que disparou contra Ernst von Rath, ficou sob custódia francesa quando a Alemanha e a França estavam em guerra, o que tornava impossível o processo. Mas em junho de 1940, a conquista alemã de França mudou a situação. Greenspan caiu nas mãos alemãs juntamente com todos os arquivos dos seus advogados e dos investigadores franceses. Os nazis começaram a planear um grande processo judicial. A ideia era usar o julgamento como uma plataforma propagandística de alcance mundial para demonstrar que Greenspan havia atuado como instrumento de uma conspiração judaica internacional, vincular o atentado ao início da guerra e justificar retroativamente o pogrom perante o povo alemão e o mundo. O julgamento estava planeado para se realizar perante o Tribunal do Povo, ser transmitido por rádio a nível nacional e concluir com a condenação à morte de Greenspan. Wolfgang Diewerg coordenou os preparativos durante meses, elaborando um esquema dia a dia para um julgamento de uma semana. Dias 1 e 2. Factos do disparo e análise dos motivos. Dias 3 a 5. O contexto político do crime, com acadêmicos universitários como testemunhas especializadas. Um professor de Tübingen, Gerhard Kittel, especialista no Novo Testamento e antissemita acadêmico de primeiro nível, testemunharia sobre como a lei judaica, tal como se interpreta no Talmud, autorizaria os judeus a matar os gentios. Dia 6. Conclusões da acusação. Dia 7. Veredicto e sentença de morte, sem possibilidade de recurso. O plano desmoronou-se por duas razões. A primeira foi política. As complicadas relações com a França de Vichy, as novas deportações de judeus franceses em 1942 e a pressão sobre o governo títere em múltiplas frentes tornavam pouco oportuno um espetáculo desse calibre. A segunda razão foi o próprio Greenspan. No outono de 1941, Greenspan comunicou ao seu interrogador da Gestapo que o disparo em Paris havia tido na realidade que ver com uma relação homossexual que teria mantido com Ernst von Rath. Goebbels reagiu com horror, não porque acreditasse na história, mas porque compreendia perfeitamente que se Greenspan a repetisse no estrado, a imagem propagandística do processo ficaria destruída. A narrativa nazi exigia que von Rath fosse um mártir irrepreensível e que Greenspan fosse o instrumento da conspiração judaica mundial. Um escândalo homossexual arruinava tudo. Em maio de 1942, Goebbels opôs-se definitivamente ao projeto. O julgamento foi adiado indefinidamente e, na prática, nunca se realizou. Sobre o destino final de Herschel Greenspan, os testemunhos de sobreviventes de Sachsenhausen apontam para que foi executado no verão de 1942, pouco depois de a sua vida ter deixado de ser útil para o projeto do julgamento. O seu pai sobreviveu à guerra e, em 1960, obteve de um tribunal alemão em Hannover um certificado de óbito para o seu filho. A data atribuída à morte de Herschel Greenspan foi 8 de maio de 1945, o dia da rendição alemã. Os julgamentos do pós-guerra. Em 1945, com o Terceiro Reich em ruínas, a extensão total das suas atrocidades ficou exposta perante o mundo. A Kristallnacht, que havia parecido monumental em 1938, havia se reduzido em perspectiva face ao genocídio e outras atrocidades cometidas entre 1939 e 1945. No entanto, os eventos de novembro de 1938 ocuparam um lugar proeminente nos processos pós-bélicos de ajuste de contas. Nos meses e anos seguintes, a 1945, mais de 7.000 alemães foram acusados de crimes relacionados com a Kristallnacht
em aproximadamente 1.200 julgamentos separados perante tribunais da Alemanha Ocidental. Na Áustria, várias centenas de pessoas foram processadas, a maioria em Viena, onde o pogrom havia sido especialmente brutal. Os desafios eram formidáveis. O maior foi a própria magnitude do evento e o enorme número de alemães que haviam participado nele de alguma forma. Os acusados representavam apenas uma fração dos implicados na violência. Os jovens que haviam participado no pogrom estavam na sua maioria isentos de processo, e os procuradores concentraram-se nos adultos que os haviam recrutado e encorajado. Os procuradores também não perseguiram por regra geral os saqueadores, o que excluía da justiça pós-bélica uma parte considerável dos alemães ordinários, que haviam roubado os seus vizinhos judeus em novembro de 1938. A escassez de juízes não contaminados pelo nazismo era outro obstáculo. O sistema judicial e a magistratura alemãs haviam sido nazificados entre 1933 e 1945. Os julgamentos não podiam aparecer como uma justiça dos vencedores, como muitos alemães percebiam os processos de Nuremberg. Nas zonas de ocupação ocidental, os tribunais operavam com base no direito penal alemão existente, não sobre as inovações legais introduzidas em Nuremberg, como a acusação de crimes contra a humanidade. Isso significava que o assassínio, as agressões e os atos contra a ordem pública continuaram a ser as acusações padrão. A dependência do testemunho oral era outro problema sério. Os crimes haviam ocorrido quase uma década antes. As memórias eram imperfeitas e muitas testemunhas mostravam uma capacidade seletiva suspeita. Juízes e procuradores constataram repetidamente que os acusados e testemunhas abertamente reservavam a verdade. Algumas testemunhas apontavam determinados acusados durante a instrução prévia ao julgamento, apenas para se retractarem no estrado. Em casos onde a participação dos cabecilhas não podia ser documentada com precisão, os seus subordinados eram condenados enquanto eles ficavam em liberdade. A defesa de ordens superiores revelou-se mais eficaz para os polícias do que para os homens da SA. Os tribunais simpatizavam mais com o dilema dos agentes de polícia, para quem a hierarquia e a obediência à autoridade civil eram princípios fundamentais de conduta profissional. Um tribunal chegou a argumentar que a maioria dos bombeiros que haviam deixado arder as sinagogas eram pessoas de pensamento simples, a quem não cabia exigir um ato de desobediência no ambiente repressivo da Alemanha nazi. Apesar de todas as limitações, alguns julgamentos produziram condenações significativas. Em 1946, 4 homens condenados pela destruição da sinagoga de Bamberg receberam penas de 5 a 7 anos. Em 1948, num caso de assassínio em Bremen, 2 homens foram condenados a 10 e 15 anos, respectivamente. No caso de Aschaffenburg, Heinrich T., o homem que havia retirado Alfons V de casa, lhe havia feito um discurso sobre os seus infames atos de exploração e depois o havia fuzilado à beira da estrada, foi condenado a 15 anos de prisão. Em 1950, um tribunal de Düsseldorf sentenciou um acusado à prisão perpétua pelo assassínio de um judeu na localidade de Hilden. A lei de amnistia aprovada na Alemanha Ocidental a 31 de dezembro de 1949 constituiu o grande obstáculo final. A norma estabelecia que as sentenças de menos de 6 meses de prisão por crimes nazis não seriam executadas. O efeito prático foi desincentar os procuradores de perseguir os implicados nos delitos menores. Os que haviam participado no pogrom simplesmente danificando propriedade, saqueando ou incitando verbalmente ao vandalismo ficaram protegidos pela amnistia. O processo de justiça, já de si seletivo e irregular, ficou assim também truncado juridicamente. No entanto, os julgamentos deixaram um legado inesperadamente valioso, um corpus de testemunhos e documentação que permite reconstruir os eventos de novembro de 1938 a nível local, com um detalhe sem precedentes. Muitas sentenças sublinharam explicitamente a participação generalizada da população local na violência, ainda que os culpados individuais não pudessem ser identificados com precisão. O Tribunal de Gießen, na sua sentença sobre o pogrom em Wolfersheim, assinalou que os homens da SA haviam invadido e destruído habitações judaicas,
na presença de uma grande parte da população. Na sua sentença sobre o pogrom em Gedern, o mesmo tribunal sublinhou que a SA havia recebido o bem-vindo apoio de um grande número de civis, e que o apoio da multidão, a SA e as juventudes hitlerianas havia refletido claramente uma simpatia interna pelos amotinados. A memória e o esquecimento. A narrativa do pogrom que se consolidou na Alemanha do pós-guerra foi uma versão saneada. A violência espontânea e a participação massiva de alemães comuns ficaram enterradas sob um relato de autoexculpação em que a responsabilidade do pogrom recaiu sobre Hitler, Goebbels e a SA. Este relato era psicologicamente reconfortante e politicamente conveniente em ambas as metades de uma Alemanha dividida durante a Guerra Fria. Ajudava a sublinhar uma sensação de descontinuidade com o regime criminal predecessor e a projetar a responsabilidade do pogrom sobre os nazis como categoria, já não presentes na sociedade alemã. Em 1988, no cinquentenário do pogrom, o presidente do Bundestag, Philipp Jenninger, pronunciou no parlamento alemão um dos discursos comemorativos mais polêmicos da história da República Federal. Vários membros do parlamento abandonaram o hemiciclo a meio da intervenção e Jenninger demitiu-se poucas horas depois. As críticas à forma do seu discurso, já que alguns argumentaram que ao descrever as atitudes antissemitas da época não se havia distanciado suficientemente delas, foram em parte sinceras e em parte politicamente instrumentalizadas. O conteúdo real da intervenção era uma das análises autocríticas mais corajosas que um político alemão de alto nível havia formulado até então sobre o papel da sociedade alemã nas políticas antissemitas nazis. Mas quando chegou ao momento do pogrom em si, Jenninger caiu no padrão familiar. O povo alemão havia permanecido na sua maior parte passivo. Apenas alguns poucos se haviam juntado à violência da multidão organizada da SA e das SS. Meio século após os factos, o relato exculpatório continuava a dominar mesmo os momentos de maior autocrítica oficial. A investigação histórica recente, especialmente a desenvolvida por historiadores alemães dedicados à história local e regional, desafiou sistematicamente essa narrativa dominante. Os estudos de localidades específicas reconstruíram os eventos do pogrom com um nível de detalhe sem precedentes, revelando uma realidade muito mais incômoda. A Kristallnacht foi uma combinação de violência dirigida centralmente e libertação catártica de paixões antissemitas amplamente difundidas na sociedade alemã, ainda que de modo algum universais. A Kristallnacht não foi um acontecimento que o regime nazi fabricou do nada sobre uma população inerte. Tampouco foi um surto espontâneo de ira popular. Foi algo mais complexo e mais revelador. O resultado da interação entre a manipulação vinda de cima e a desordem vinda de baixo, entre as instruções do partido e os rancores pessoais, entre o antissemitismo ideológico e a cobiça ordinária, entre a obediência às ordens e o entusiasmo autônomo. Os registros dos processos judiciais do pós-guerra, que durante décadas permaneceram dispersos em arquivos locais de toda a Alemanha, com acesso dificultado por restrições de privacidade, permitiram reconstruir esse entramado com uma precisão antes impossível. O Instituto de História Contemporânea de Munique, em colaboração com Yad Vashem em Jerusalém, empreendeu um ambicioso projeto para tornar essa documentação mais acessível. Também as centenas de testemunhos de judeus alemães depositados na Biblioteca Wiener de Londres, recolhidos no final de 1938 ou início de 1939, quando as memórias do pogrom ainda estavam frescas e sem elaborar, constituem uma fonte de primeira ordem. O que essa documentação revela não é uma história de monstros que agiram numa noite de escuridão enquanto o resto da Alemanha dormia. É a história de uma sociedade que durante 6 anos havia sido sistematicamente preparada para a violência antissemita, em que o vizinho do lado era um saqueador, o professor era um instigador, o trabalhador da fábrica era um voluntário, o alcaide era um organizador e o polícia era um cúmplice passivo. Não todos, nem sequer a maioria, mas muitos mais do que o relato oficial do pós-guerra quis reconhecer. O que essa documentação também revela é que o pogrom de novembro de 1938
Não foi unicamente o que os alemães levaram a cabo nessa noite contra os seus vizinhos judeus. Foi também o que esses vizinhos judeus experienciaram nas horas, nos dias e nas semanas que se seguiram. A detenção, a deportação, a humilhação nos campos, a incerteza das famílias que não sabiam onde estavam os seus maridos ou os seus pais, a pressão para assinar a cedência dos seus bens, a busca desesperada de vistos para emigrar para países que muitas vezes não queriam recebê-los. Essa experiência é parte inseparável da história da Kristallnacht, tanto quanto as chamas das sinagogas e os cristais partidos nas calçadas.